bem? Mais uma vez aqui e mais um devocional para abençoar aí a sua vida, começando mais essa semana e que essa semana seja uma semana assim repleta de paz. Sabemos, né, que está um momento assim conturbado na história do nosso país, mas enfim, às vezes parece que a gente está no escuro, né? Porque é tanta coisa ruim, não é, pessoal? É muita violência, é muita coisa que entristece o nosso coração, mas a palavra de Deus é que nos dá consolo, a palavra de Deus é que nos ajuda a caminhar, a palavra de Deus é que fortalece o nosso espírito, amém? Bom, falado tudo isso, qual será o salmo que a gente vai meditar hoje? Você já sabe? Dica, é o maior salmo da Bíblia. Bem, isso mesmo. Apesar de ser o maior salmo da Bíblia, vamos meditar em um pequeno versículo, também muito conhecido seu. E antes de mais nada, eu quero pedir que você deixe aí a sua curtida, compartilha e comenta, tá bom? Que abençoa muito aqui o canal e me anima também, tá certo? Bom, pessoal, falado isso, vamos lá ao nosso devocional. Bem, quem disse Salmo 119 acertou. E o versículo é o 105. Isso mesmo, muito conhecido, não é? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, veja o que foi que eu fiz aqui para você ter uma ideia do que acontecia naquela época, né, no período aqui em que o salmista escreveu esse salmo. Na verdade, não se sabe quem foi o salmista, mas sim que o salmista conhecia o Senhor, e isso é muito importante, não é? Então, pessoal, quando se coloca, né, quando ele escreve lâmpada para os meus pés é a tua palavra, então veja, se sugere a ideia de que naquela época, e claro, bem provável que sim, né, não havia claridade, né? Ou seja, a claridade era muito pouca claridade, né? Então vamos supor, vou apagar a luz, hein? Pronto. E aqui eu tenho uma vela, tá, pessoal? Então veja, naquela época era dessa maneira que as pessoas na escuridão total caminhavam. E é horrível, né? Horrível. Vou acender a luz. Horrível. Mas eu só quis demonstrar para você, né, o poder dessa palavra, né? Dessa palavra, não da palavra aqui agora falando da Bíblia, mas a palavra dessa reflexão, dessa meditação, né? Desse insight que esse salmista teve, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, veja que uma escuridão total e só uma luzinha, mas que maravilha essa luzinha, né? Que maravilha essa lâmpada no meio dessa escuridão. E é o que eu falei, é assim que a gente tem vivido muitas vezes. E o salmista sabia, é um momento de trevas, é um momento de escuridão. E não digo uma escuridão física, né? Ele utilizou as duas, fazendo uma brincadeira aí como metáfora, né? Então, justamente nessa ideia da escuridão total, a escuridão física é quando você apaga a luz e acende a luz, e tem essa diferença, né? Mas também a escuridão da maldade, da violência, do engano, das incertezas, da insegurança, ou seja, tanta coisa, mas que o salmista ele não queria se perder e ele sabia que ele não podia se perder e nem iria se perder, porque dentro do seu coração ele tinha essa palavra, né? Lâmpada para os meus pés, porque ele sabia que na escuridão, e nós sabemos também, né? Como nós caminhamos tropeçando, né? Nós caminhamos assim, apalpando, nós caminhamos devagar, né? Bem, assim como lentamente, com todo o cuidado do mundo, porque estamos na escuridão, né? A gente não vai com aquela segurança, com aquela confiança. Então, quando você
acende uma luz, né? E digamos, você está na escuridão e de repente vem a luz. Que diferença, que maravilha! Mas que luz e que claridade era essa? Era a palavra de Deus. Ou seja, não era qualquer palavra, né? Quando ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra é que clareia o caminho por onde eu ando. É essa palavra que me dá força, que me dá ânimo, que me dá coragem, que me motiva, que me incentiva, que me empurra a caminhar. É essa luz que é a tua palavra, Senhor, que não me deixa tropeçar, que faz com que os meus medos vão embora, né? Que os meus medos se desvaneçam, porque quando a tua palavra chega, que é luz para os meus pés, então eu fico tranquilo, tranquila, então eu descanso. E o salmista sabia disso. Ele sabia que poderia descansar em caminhos que talvez muitas vezes tivessem assaltadores, né? Assaltantes, ladrões, pessoas maldosas, pessoas violentas. Então, naquele tempo, com estradas também muito... não eram estradas pavimentadas, não eram estradas que havia luz como hoje, né? Que nós temos os postes e tudo mais. Eram estradas que as pessoas, as más pessoas, as pessoas violentas, ficavam escondidas, justamente esperando um momento de atacar. Mas nesse momento é quando o salmista ele, né, tem esse insight e ele então fala neste Salmo 119, lâmpada para os meus pés. Não é qualquer lâmpada. Essa lâmpada é a tua palavra. Ou seja, é toda a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés. É ela que clareia. É ela que me faz caminhar em segurança. É ela quem você deve eleger no seu coração, sem ter medo, sem ter intranquilidade, falta de sono, né? Porque muitas vezes é assim que nós ficamos. Mas quando você escolhe a palavra de Deus e você fala como salmista, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E também é luz para os meus caminhos, né? Ou luz para o meu caminho, né? Então é o que o salmista diz. Então veja, a palavra de Deus, ela é fiel. Então, pessoal, para terminar, a gente lê aqui 2 Pedro 1,19 que diz, Pedro disse, né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, que a gente siga confiando no Senhor, que o Senhor seja a nossa luz, a nossa lâmpada, que clareie os nossos pés, que nos dá essa fé para caminhar, né? Nessa confiança de um Deus poderoso, de um Deus que nos guarda, de um Deus que nos protege e de um Deus que nos ama e não dorme. Amém? Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo devocional. Bye, bye!